Revelado, 2026, a jornada inspiradora de transformação na história que toca a todos. Clara sempre foi uma lutadora. Desde menina acordava antes do sol nascer, sentindo o cheiro maravilhoso do pão saindo do forno na padaria da família. Aquela pequena loja em um subúrbio modesto de São Paulo não era apenas um negócio, era a própria essência de sua história, repleta de tradições e sonhos que vinham de seus avós. Com 32 anos, mãe solteira do adorável Miguel de apenas 7, Clara sentia que o peso do mundo estava sobre seus ombros. Cada padeirada, cada entrega de pães quentinhos era feita com amor, mas também com o medo constante do futuro. O brilho nos olhos que herdou da mãe sempre lhe deu esperança, mas as dificuldades financeiras estavam testando sua força. As ruas do seu bairro tinham o cheiro do café da roça e a música da conversa entre vizinhos, sempre prontos para ajudar uns aos outros. Porém, uma sombra começava a pairar sobre a padaria. Os lucros minguaram, e as contas começaram a atrasar. Clara se debatia entre a lealdade a uma tradição familiar e a necessidade de inovação. A ideia de criar uma linha de alimentos saudáveis que exaltasse suas raízes a chamava. Por que não? Pensava, enquanto olhava para Miguel e se lembrava das promessas que fez a ela mesma. Mas como mudar sua trajetória sem deixar os pilares que a sustentavam? Com o coração apertado e lágrimas nos olhos, ela conversava com seus amigos na padaria, que sempre lá estavam mesclando preocupação e incentivo. Você consegue, Clara. Estamos com você, diziam eles, suas vozes misturadas ao aroma do café recém-passado. Pouco a pouco, durante uma feira comunitária, um sopro de esperança surgiu. A comunidade a abraçou, elogiando seus produtos artesanais e reconhecendo seu esforço. Cada sorriso, cada palavra de apoio, era como um salto de fé para Clara. Era sua chance de mostrar ao mundo sua verdadeira capacidade. No entanto, seus sonhos enfrentaram uma barreira difícil. Em uma reunião com uma grande distribuidora, Clara sentiu o peso do preconceito. Ela era vista apenas como a mãe solteira, não como a empreendedora talentosa que era. O olhar desdenhoso de um executivo a cegou. O coração dela se partiu. Quem eles pensam que sou? A dúvida consumia e por um instante, Clara quase quebrou, mas lembrou-se da força que carregava em seu sangue. Precisava escolher, seguir a oferta tentadora que lhe tirava da zona de conforto ou lutar por sua identidade e por aquilo que sempre foi. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Em meio a esse mar de dilemas, Clara recebeu um telefonema devastador. A padaria estava à beira da falência. A notícia a atingiu como um golpe. Com o peito apertado, ela olhava para Miguel, preocupada se poderia ainda proporcionar a ele um futuro mágico. Porém, na crise, Clara percebeu que sua força não estava sozinha. Com a ajuda de Miguel e de seus vizinhos, ela se viu diante de uma virada possível, não apenas em sua vida, mas na de todos ao seu redor. Agora, a verdadeira pergunta pairava no ar. Clara, vai seguir o caminho fácil ou vai buscar a verdadeira transformação que sua comunidade tanto precisa? O futuro ainda é um mistério, e a escolha crucial estava prestes a ser feita. Com o peso das palavras ainda ecoando em sua mente, Clara se sentou à mesa da cozinha com a cabeça nas mãos. Miguel a observava com um olhar curioso, tentando entender a profundidade da angústia que se apoderava da mãe. Mãe, eu posso ajudar? Perguntou ele com a voz doce e esperançosa. Aquela pergunta fez o coração de Clara derreter. Ele era tão pequeno, mas tão guerreiro. Ela sorriu levemente, tentando encontrar forças. Você já está ajudando, meu amor. Estar ao meu lado é tudo o que eu preciso. Naquele instante, Clara percebeu que a grama do vizinho não era mais verde. Olhou ao redor e visualizou os amigos e vizinhos que sempre estiveram ali, prontos para apoiar. Lembrou-se da feira comunitária, do brilho nos olhos dos clientes e das risadas que soavam como música enquanto ela vendia suas delícias. Esse sentimento a envolveu como um abraço caloroso. A ideia de mudar o rumo não era apenas sobre ela. Era uma oportunidade para unir a comunidade, trazer todos para o mesmo barco e navegar juntos em direção a um futuro melhor. Na manhã seguinte, Clara decidiu que não iria mais se deixar levar pelo medo. Ela se levantou e o aroma do pão fresco encheu a casa. Aquela era a essência da sua história e com uma determinação renovada começou a escrever um plano.
Vamos misturar tradições com novidades, Miguel. Se somos a história, então vamos fazer dela um marco, contou a ele com entusiasmo, enquanto ele ajudava com a massa. Pela primeira vez em semanas, Clara sentiu um brilho de esperança. Com cada ingrediente, cada mistura, ela vislumbrou um pedaço do futuro. Passou a conversar com os vizinhos, perguntando sobre os prazeres da infância deles e coletando ideias para novos produtos. E se fizéssemos pães com sabores que lembram nossas avós? Ou bolos que utilizam ingredientes que todo mundo aqui tem em casa? As sugestões surgiam, e a padaria começou a se transformar em um laboratório de novas receitas que refletiam a diversidade de sua comunidade. As reuniões para discutir as novas ideias tornaram-se um evento. Aos poucos, o grupo cresceu, jovens e idosos, cada um trazendo suas lembranças e sonhos. A energia era contagiante, todos se sentiam parte daquilo, fazendo dançar as esperanças e os sorrisos. Clara percebeu que havia encontrado algo maior do que o lucro, um senso renovado de pertencimento. Contudo, nem tudo eram flores. Ao olhar para as contas, a realidade insistia em puxá-la para baixo. Era necessário investimento, materiais, e Clara sabia que ainda precisava enfrentar a dura realidade das financiadoras. A ideia de conseguir o apoio de um banco, que provavelmente olharia para ela como antes, gerou novamente um frio na barriga. Mas a necessidade de sustentar aquele movimento, de colar a comunidade à padaria e ao sonho, pesava mais. Numa manhã ensolarada, com seu projeto de revitalização em mãos, Clara se dirigiu à instituição financeira mais próxima, o coração acelerado. Estava pronta para mais um embate. Mas antes que ela entrasse, uma funcionária reconheceu a história e a conduziu até o gerente. A energia mudou e por um momento Clara sentiu que poderia realmente voar. Porém, assim que ela começou a expor suas ideias, uma voz conhecida a interrompeu. Era o mesmo executivo que havia desdenhado dela antes. O olhar cínico voltou. A insegurança ameaçava retornar, mas Clara respirou fundo. O que ela não esperava era que as vozes da comunidade, as risadas e o cheiro do pão agora a acompanhariam. Era hora de enfrentar o desafio de peito aberto. Havia um sonho maior em jogo. E nesse instante, Clara se questionou: e se eu não for apenas uma empreendedora, mas a porta-voz de um movimento que pode mudar vidas? A resposta ainda estava por vir, mas sua jornada realmente estava prestes a começar. Clara se posicionou à frente do gerente, o coração pulando como um tambor na folia. Ele a olhava com aquela expressão de quem conhece a história, mas não se deixa levar por emoções fáceis. Então, Clara, o que você tem para me mostrar? Sua voz era como uma porta se fechando lentamente, e ela respirou fundo, sentindo a determinação crescer a cada segundo. Eu venho aqui hoje, não só como empreendedora, mas como alguém que acredita que podemos transformar histórias em sabores. Estamos em um momento de crise, sim, mas isso também é uma oportunidade. O que quero fazer vai além da balança. Quero unir a minha padaria à minha comunidade, criar um espaço onde cada pedaço de pão conte uma história. Tentou ser firme, mas o tremor na sua voz traía a ansiedade. O gerente arqueou uma sobrancelha, surpreso com a sinceridade. Perguntou do que precisava para fazer a ideia ganhar vida. Clara, aproveitando aquele momento, passou a falar, mostrando as anotações que havia feito, as propostas de receitas, as cartas dos vizinhos e o entusiasmo que pulsava na comunidade. Ela observou o rosto do homem se transformando lentamente, enquanto ele analisava as possibilidades. Mas, como esperado, ele interrompeu. Isso tudo é muito bonito, Clara. Mas e os números? Você sabe que só podemos investir em algo que pareça viável e lucrativo. A dúvida pairava no ar, e Clara sentiu as pernas balançarem sob o peso das suas palavras. Era uma armadilha emocional clássica. Tudo o que ela sonhava era exatamente o contrário daquele mundo frio das finanças. Um estalo dentro dela a despertou. A ideia de ser apenas uma empreendedora se dissipou, e seu verdadeiro papel se impôs, ser a ponte entre os sonhos e a realidade. Eu preciso do seu apoio, não é só um investimento. É um voto de confiança em um movimento. Pense em todas as vezes que você entrou num lugar e viu uma comunidade unida. Imagine isso acontecendo aqui, entre esses muros. Não quero ser só mais uma carteira vazia na sua lista. Quero que meu pão leve um pedaço do seu coração, do coração de todos nós. Clara falou com fervor. Sua voz se elevava num crescendo que parecia tocar nas almas de todos os presentes. O silêncio pesou, mas dessa vez era diferente. Ele olhou para as cartas dos vizinhos, para as receitas com aqueles ingredientes locais que estabeleciam uma conexão genuína entre as pessoas. Os olhos do gerente brilharam, e Clara soube que havia feito um aceno de ligação, que algo estava mudando. Vou pensar a respeito. A resposta estava longe do que Clara desejava,
mas o tom do homem fora menos indiferente. Ela saiu do banco com o coração na boca, misturando uma combinação de esperança e ansiedade. O sol brilhava mais forte uma vez que pisou na rua, mas a dúvida não se afastou por completo. E agora? O que fazer com essa nova energia que tinha encontrado? As palavras do gerente ecoavam em sua mente, e ela sabia que deveria continuar buscando a conexão que estava formando com a vizinhança. Mas o tempo era curto, e um prazo limite avançava sobre ela. A próxima reunião estava marcada para dali a uma semana. Nesse ínterim, Clara decidiu que não poderia esperar. Precisava envolver mais pessoas, criar algo palpável que fizesse o gerente e a comunidade perceber que algo maior estava se formando. Clara se lembrou do evento da feira comunitária. Naquela manhã, decidiu que iria organizar uma grande degustação na Praça Central, convidando não só os amigos e vizinhos, mas qualquer um que quisesse experimentar as delícias que estavam por vir. Aquela seria também uma oportunidade de mostrar ao banco que a comunidade estava investindo no sonho. Mas enquanto planejava, um novo sentimento começou a crescer dentro dela. E se a degustação se tornasse um elo entre o passado e o futuro? Clara queria não só um evento, mas um manifesto da comunidade, onde cada um fizesse parte desse capítulo. E isso significaria risadas, histórias e, acima de tudo, união. A ideia fervilhava em sua mente, mas a ansiedade também acentuava. Clara precisava que a comunidade acreditasse tanto quanto ela. Como convenceria a todos, ainda mais em tempo tão curto? E se não desse certo? As inseguranças testavam sua coragem. Pois, se havia uma verdade que ela aprendeu, era que a mudança começa quando se rompe a barreira do medo. Clara respirou fundo, as mãos tremiam de expectativa. Não apenas por um evento, mas por uma transformação que poderia não apenas mudar a sua vida, mas a de todos ao redor. O caminho estava mais claro, mas perigoso, e a verdadeira pergunta que agora a atormentava era: e se a coragem for a chave que abrirá todas as portas? Com um novo propósito batendo no peito, Clara se lançou à ação, determinada a iluminar a sua comunidade. Clara acordou cedo no dia seguinte, o sol ainda tímido na janela. O frio da manhã a envolvia enquanto ela se levantava, a determinação pulsando em seu coração. Havia uma missão a ser cumprida e ela sabia que cada instante contava. A ideia da degustação na Praça Central queimava em sua mente, e ela não podia deixar que dúvidas a paralisassem. Preparou um café quente, o aroma preenchendo o ar ao seu redor. Sentou-se à mesa, cercada por papel e caneta, planejando cada detalhe do evento. Vamos lá, Clara, comece com o que você tem em mãos, sussurrou para si mesma, lembrando-se do brilho nos olhos do gerente. Havia uma energia emprestada naquele momento que precisava ser aproveitada. Ela começou a elaborar uma lista de pratos que refletissem a diversidade da comunidade, pães de diferentes sabores, bolos que traziam recordações de infância e doces que provocavam sorrisos. Enquanto anotava, recordou a história de Dona Luzia, a vizinha-avó que sempre fazia um bolo de cenoura incrível. Um plano formou-se em sua mente: convidar Dona Luzia para ensinar a receita durante a degustação. Não era apenas sobre comida, mas sobre nostalgia e laços humanizados. Com o lápis em mãos, Clara começou a desenhar como a praça poderia ser transformada. Mesas cobertas por toalhas coloridas, flores frescas e, claro, bandejas enormes de pães e sobremesas. A ideia era criar um ambiente acolhedor, onde todos se sentissem parte daquilo, onde cada prato contasse uma história. À medida que o dia avançava, Clara decidiu que não poderia fazer tudo sozinha. Precisava de ajuda. A comunidade estava ali, esperando para se unir a ela. Portanto, ligou para o amigo Miguel, que tinha um talento especial para a organização de eventos. Miguel, temos um desafio. Clara começou a explicar sua ideia vibrante, sentindo que a paixão transbordava em sua voz. Miguel ouviu cuidadosamente e quando ela terminou, ele exclamou: "Isso é incrível, Clara! Vamos fazer acontecer! Quem mais podemos chamar para ajudar?" A energia logo se espalhou pelas conversas que Clara teve ao longo do dia. Cada amigo, cada vizinho que ela contatou se animava ao ouvir sobre o evento. Alguns ofereceram-se para ajudar a cozinhar, outros prometiam trazer ingredientes e contribuições. Uma verdadeira rede de apoio estava se formando, e a ideia de Clara estava se tornando um movimento. Enquanto caminhava pelas ruas, Clara notou os rostos conhecidos se iluminando ao mencionar a degustação. Ela viu sorrisos, ouviu risadas e, mais importante, sentiu um vínculo renovado com sua vizinhança.
Um sentimento de pertencimento começou a crescer, e a esperança começava a preencher os vazios que a incerteza deixará. No entanto, mesmo com a alegria pulsando em torno dela, um pensamento persistente oscilava em sua mente: e se o gerente não vier? Clara sabia que a presença dele poderia definir o sucesso do evento, mas também começou a perceber que, independentemente do que acontecesse, aquele encontro já estava mudando vidas, incluindo a sua. Com cada ação, cada conversa, Clara sentia-se mais forte, embalada pela ideia de que sua padaria poderia fazer parte de algo grandioso. O tempo corria como um rio, mas a determinação dela era um barco firme, navegando nas águas da comunidade. Na véspera da degustação, Clara se recolheu à sua cozinha, testando receitas até o amanhecer. O aroma do pão recém-assado invadia a casa, cada mistura de ingredientes alimentando seu sonho. Porém, enquanto a luz do dia entrava pela janela, o medo ainda lhe fazia visitas indesejadas. E se não for o suficiente? O questionamento ecoava em sua cabeça. E ao mesmo tempo, ela sabia que não era apenas sobre um evento, mas um renascimento. O que realmente importava era a força que poderiam cultivar juntos. Um sorriso se formou em seus lábios e Clara se preparou para o que viria. Quando olhou pela janela, viu as flores balançando ao vento lá fora, como se estivessem dançando em apoio à sua causa. Naquele momento ficou claro, independentemente do que acontecesse na degustação, uma mensagem já estava sendo espalhada. Está tudo se alinhando, pensou, enquanto se despedia de suas inseguranças. Mas, ao mesmo tempo em que Clara sentia a adrenalina pulsar, uma nova preocupação começou a se formar. E se a comunidade não se unir como eu espero? O que ela faria se no dia houvesse apatia em vez de entusiasmo? Como teria coragem para enfrentar uma negativa que poderia ser prejudicial ao seu sonho e ao sonho de todos aqueles que começavam a acreditar? Com essas perguntas reverberando em seu interior, Clara começou a se preparar, não apenas para a degustação, mas para os desafios que viriam. O maior deles ainda estava por vir. O sol ainda não havia despontado completamente quando a cidade começou a acordar. Clara já estava de pé, com a energia vindo da adrenalina e das horas de sono perdidas em sua cozinha. O dia da degustação finalmente havia chegado. O coração dela pulsava em compasso acelerado, como um tambor que anunciava uma grande celebração. Ela se vestiu rapidamente, escolheu um avental colorido que refletia sua personalidade e olhou novamente pela janela. O mundo lá fora estava tomado por uma bruma suave, e sulcos de luz começavam a iluminar o caminho da praça central. Clara respirou fundo e deixou o ar fresco preencher seus pulmões. Estava pronta, ou pelo menos assim esperava. Chegando ao local, viu que a praça já estava sendo preparada. Miguel estava ali, supervisionando a montagem das mesas e organizando tudo com sua habitual agilidade. Clara, venha olhar, já temos várias mesas arrumadas. O olhar de Miguel estava repleto de otimismo. Conforme se aproximava, ela reparou na movimentação dos vizinhos, todos com sorrisos nos rostos e a mão na massa. Dona Luzia já havia chegado, com um enorme bolo de cenoura nas mãos, e um olhar de orgulho no rosto. Essa é a verdadeira receita, Clara. Vamos fazer história hoje. Era uma cena de alegria coletiva. A música preenchia o ar, acompanhada de risadas, e as mesas começaram a ser adornadas com flores e toalhas vibrantes. Muitas mãos estavam unidas, fazendo o que um dia parecia impossível, um encontro que celebraria a união e a força da comunidade. Clara sorriu, mas seu coração ainda carregava um leve receio. O que aconteceria se o público não aparecesse? Vamos lá, Clara. Não pensa assim. Miguel interrompeu seus pensamentos, como se tivesse lido sua mente. Isso vai bombar. Já vi algumas pessoas se aproximando da praça. O tempo parecia voar. Enquanto os últimos detalhes eram ajustados, Clara não pôde deixar de notar a movimentação de um grupo que se aproximava da praça ao longe. O brilho nos olhos dos vizinhos aumentava com cada novo rosto que chegava. E entre risos, murmúrios e cantarolados de músicas, a praça foi se enchendo. Porém, com o sol já alto e o cheiro delicioso que emanava das comidas, Clara sentiu um aperto no peito. O gerente, seu verdadeiro objetivo, ainda não havia aparecido. Se ele não vier, seu pensamento se interrompeu com um chamado. Clara, você precisa vir aqui. Era Dona Luzia, chamando-a para uma roda de conversas com alguns dos vizinhos mais velhos. Clara se juntou a eles, sentindo seu coração se aquecer novamente. Ali histórias eram compartilhadas, risadas soavam como música, e em meio a tudo isso, a sensação de pertencimento que ela tanto buscava começava a se concretizar. Um dia pessoas vão lembrar desse evento como o dia em que nos reunimos, disse uma senhora, enquanto servia uma fatia de bolo aos que estavam ao seu lado.
Clara ouviu essas palavras e percebeu a verdade que elas carregavam. Isso não era apenas sobre vendas ou reputação, era sobre criar laços, recordações e, principalmente, um futuro juntos. Mas, mesmo naquele cenário caloroso, Clara sentia a ansiedade crescendo. A cada minuto que passava, sua expectativa por ver o gerente aumentar, e o medo do desprezo por parte dele tornou-se uma sombra. Ela decidiu dar uma volta pela praça, envolvendo-se nas conversas e absorvendo o calor humano. Olhos brilhantes, nele havia a esperança de novos finais, novas histórias. E se o gerente não vier? Se perguntava ainda, mas agora com menos peso na mente. Quando finalmente viu uma figura familiar à distância, sentiu seu coração parar por um momento. Era o gerente. E com ele seguia um grupo de pessoas, atraídas pelos aromas e pelas risadas. Clara não sabia se estava preparada, mas a verdade era que a comunidade já estava ali, e isso importava mais do que qualquer outra coisa. E se a força da comunidade for o que eu realmente precisava o tempo todo? Um sorriso surgiu nos lábios enquanto ela se preparava para o que poderia ser o momento decisivo. As pessoas começaram a se aproximar da mesa central, lançando olhares curiosos, e Clara sentiu que, independentemente do que acontecesse a seguir, ela havia conseguido. Havia uma transformação no ar, e a expectativa era palpável. Mas, antes que pudesse admirá-la por completo, Miguel interrompeu seus pensamentos mais uma vez. Clara, olha, ele está vindo. E assim, a grande questão pairava no ar. Seria aquele o momento que mudaria tudo? O destino de sua padaria, o futuro da comunidade estava prestes a ser revelado. Clara sentiu o coração disparar ao reconhecer a figura do gerente se aproximando. Ele se movia pela praça, olhando para os lados, admirando a cena vibrante que eles tinham criado. Ao seu redor, as conversas fervilhavam, e o cheiro de pães quentes e bolos fresquinhos parecia dançar no ar. A confiança dela começou a se misturar com um dos medos mais profundos. O que ele acharia de tudo aquilo? Ela respirou fundo e deu um passo à frente, determinada a não deixar o nervosismo dominar. O olhar do gerente finalmente encontrou o dela, e uma onda de insegurança a invadiu. E se ele não gostar? E se ele achar que tudo isso é uma perda de tempo? As dúvidas se multiplicavam em sua mente. Clara, olha só isso! Miguel exclamou, arrastando-a para mais perto da mesa. Os vizinhos estavam se servindo, as risadas ecoavam e os olhares brilhavam. Era um momento de alegria, e Clara começou a sentir que mesmo que o gerente não ficasse impressionado, a energia da comunidade era inegável. Enquanto as pessoas se reuniam em volta da mesa, Clara tomou coragem e decidiu trancar todas as inseguranças por alguns minutos. Com um sorriso radiante, ela começou a compartilhar nas redes sociais momentos da degustação, registrando a alegria de cada um ali presente. A conexão entre eles era tanto mais forte que qualquer receio que ela pudesse ter. Esse evento é especial, Clara declarou sorrindo. Estamos aqui para celebrar o que construímos juntos. Ela viu rostos acenando, pessoas se envolvendo na conversa, e o clima de união era palpável. Contudo, a presença do gerente continuava a dominar sua mente. No meio de tudo isso, ele finalmente se aproximou. Clara mal conseguiu ouvir o que ele dizia, mas o movimento sutil do corpo dela indicava que estava atenta. Ele olhou para os bolos, as tortas, cada produto colocado ali com tanto amor. Não posso acreditar que vocês conseguiram reunir tantas delícias, ele comentou com um leve sorriso. Por um instante, Clara se sentiu segura. Mas, logo em seguida, outra sombra de dúvida surgiu. E se o elogio dele não fosse sincero? E se tudo não passasse de uma formalidade? Aquele se pairou sobre sua consciência como uma nuvem prestes a desabar. Miguel, percebendo a hesitação da amiga, arrematou. O que você acha? Não vale a pena incentivar as pequenas produções da nossa cidade, certo? O gerente olhou fixamente para Miguel, como se ele tivesse jogado uma luz na penumbra. Concordo. A força de vocês é admirável, o gerente respondeu, e as palavras soaram como música para os ouvidos de Clara. Mas ainda assim, a ansiedade voltava a se instalar. Algo mais está por vir, pensou. O tempo avançava, e a praça vibrava em movimento. Músicas, sorrisos, e o cheiro de comidas caseiras inundavam o espaço. As pessoas, envolvidas na celebração, pareciam esquecer seus problemas por aquelas horas. O ambiente se tornava mais acolhedor, e Clara se deixou levar pela energia coletiva. Com uma pequena pausa, Clara foi puxar uma conversa com o gerente. Estamos aqui para mostrar que a comunidade pode criar experiências únicas, que nossa força está na união e na tradição. Assim que as palavras saíram, ela percebeu que não estava apenas comunicando um desejo, mas uma verdade profunda que vibrava dentro dela. E, para sua surpresa, o olhar do gerente pareceu brilhar.
Havia algo ali, uma conexão, um reconhecimento. Você está absolutamente certa. Custamos um pouco para perceber que o verdadeiro potencial vem das raízes da nossa cidade, ele respondeu. O clima estava mudando. As pessoas ao redor dela escutavam, e Clara sentia um sopro de esperança. Mas antes que ela pudesse saborear aquele momento, o gerente interrompeu sua linha de pensamento. Vou precisar conversar com você em particular sobre um projeto. O coração de Clara afundou um pouco, e uma nova ansiedade a invadiu. O que ele queria? Era agora, naquele momento de alegria, que uma nova luta começava. A questão pairou no ar, e Clara estava prestes a descobrir se aquele dia realmente mudaria tudo ou se ainda haveria barreiras a enfrentar. Clara sentiu o estômago revirar com um convite inesperado. O gerente a puxou delicadamente para um canto mais tranquilo da praça, longe do burburinho e das risadas inquietantes. O cheiro dos quitutes à sua volta parecia agora um eco distante. O entusiasmo da festa murchou em segundos, dando lugar a uma ansiedade palpável. Clara, estou impressionado com a receptividade do evento, o gerente começou, mas a voz dele soava como um sussurro abafado em seus ouvidos. O que vocês fizeram aqui é realmente especial. Ela sorriu sem convicção, fazendo um esforço para se lembrar das palavras do Miguel, da energia que a cercava. Mas em vez disso, o que surgia era um vazio, como se o mundo ao seu redor estivesse girando sem ela. O projeto que quero discutir é sobre a possibilidade de expandir essas iniciativas. Acredito que podemos unir forças e levar isso para outras áreas da cidade. As palavras dele a pegaram de surpresa. Clara ficou sem reação. Expansão significava mais atenção, mais apoio, mas também poderia significar mais pressão, mais obrigações. O que aconteceria com a essência que eles haviam construído? E se perdermos o que temos? A dúvida sussurrou em sua mente. Mas isso também significa mais responsabilidade, não é? Clara indagou, buscando clareza. Como vamos garantir que o espírito da comunidade se mantenha? A verdade é que o que fazemos aqui é para o nosso povo. A voz dela tremia, e um nó formou-se em sua garganta. Eu entendo, e é por isso que apareci hoje. Para assegurar que o foco seja o bem-estar da comunidade. O que vocês criaram aqui deve ser replicado, e eu quero que vocês liderem isso. Estou disposto a ajudar. O olhar dele era firme, cheio de sinceridade, mas as incertezas apertavam o coração de Clara como um laço apertado. O tempo parecia congelar enquanto ela ponderava. Com o apoio dele, muitas coisas poderiam mudar e a esperança surgia novamente como uma luz nas sombras. Mais pessoas teriam acesso a delícias que brotavam do solo da própria cidade. A ideia poderia atrair turismo, revitalizar o comércio local. Mas o que poderia surgir no caminho disso? Ela respirou fundo e tentou colocar seus pensamentos em ordem. Talvez possamos fazer algo diferente, um evento que envolva mais membros da comunidade e ajudar todos a se sentirem parte disso. A expressão do gerente iluminou-se mais uma vez. Isso é incrível, Clara. Vamos criar um conselho, reunir as ideias, promover encontros. Assim todos poderão contribuir. Mas e se ele não estivesse vendo o quadro real? Este era um plano que poderia falhar, ainda mais se o espírito de unidade se esvaísse na formalidade. A pergunta flutuou entre eles, e a insegurança começou a tomar conta novamente. Nós precisaremos de tempo para organizar tudo isso. Clara não estava pronta para um salto tão grande. E a nova forma de liderança, será que seria mais um fardo para carregar? O gerente assentiu. Com certeza. Não quero que isso se torne uma pressão. Vamos desenvolver isso aos poucos, de maneira orgânica. Enquanto ele falava, Clara notou que algumas pessoas se aproximavam, curiosas. As interações turbilhonavam a mente dela, misturando apoio e medo. Era um convite que trazia esperança, mas também um novo nível de exigências. De repente, Miguel surgiu ao lado dela, interrompendo os pensamentos. E aí, como foi a conversa? Ele olhou fixamente para o gerente, e Clara sentiu que a cobrança era palpável. Estamos acertando alguns detalhes, começou a falar, mas foi interrompida pelo gerente. Clara, podemos deixar isso para outra hora? Já aproveitamos bastante hoje e o evento merece mais atenção agora. Agradecendo interiormente pelo respiro, Clara viu o olhar de Miguel brilhar. Ele estava empolgado com a possibilidade, mas Clara não conseguia deixar de sentir que havia uma tempestade se formando. A dúvida a consumia, enquanto olhava para a praça lotada ainda vibrante de vida. Ao reter o fôlego por um momento de alívio, Clara foi envolvida por um peso inesperado que fez seu coração disparar novamente. E se tudo isso que estamos construindo não for suficiente? E se a boa intenção não for o suficiente para evitar as armadilhas da ambição? O olhar do gerente a interceptou, como se percebesse seus receios.
Acho que você pode confiar nesse desafio, disse ele, mas a incerteza se alastrava como uma onda, e ela sabia que a conversa estava longe de terminar. O que realmente estava por vir. Essa nova fase era uma porta para oportunidades ou um caminho repleto de espinhos. A festa continuava pulsando ao redor, mas as questões dentro dela ecoavam mais alto. Clara estava pronta para descobrir, mas o que ela realmente queria era a certeza de que a alma da sua comunidade permaneceria intacta. Seriam eles capazes de enfrentar essa nova jornada juntos ou seria este o começo do fim? E à medida que a música tocava, uma nova interrogação se formava em seu coração. Como entrelaçar todos esses fios sem deixar que se rompam? Clara respirou fundo, tentando se ancorar no presente. As letras da música preenchiam o ar, mas a melodia parecia distante, como se estivesse flutuando em algum lugar além de sua mente turva. Miguel, ao seu lado, gesticulava animado enquanto falava sobre os planos de expansão. A energia dele era contagiante, mas Clara lutava para manter essa chama acesa dentro de si. Você viu quantas pessoas estão aqui? Isso é só o começo. Imagine levar a nossa ideia para outros bairros, para outras comunidades que precisam disso. Miguel exclamava, seus olhos brilhando com esperança. Ela queria sentir o mesmo entusiasmo, mas a dúvida se enroscava em seu peito, como uma serpente apertando demais. É verdade, Miguel, mas precisamos ser cuidadosos, começou Clara, hesitante. Mas Miguel a interrompeu. Cuidadosos como? Olha ao redor. As pessoas estão se unindo, isso é disso que se trata. O que você sente é normal, mas temos que dar essas oportunidades. Você é a líder aqui, Clara. As palavras dele a cortaram como uma lâmina. Clara não se via como líder. Tudo o que queria era proteger o que já tinham construído. E agora, esse novo convite a empurrava para um lugar desconhecido. E se perdemos a essência? E se as promessas de crescimento virem apenas mais administrações e menos coração? A angústia fez sua voz falhar um pouco, e Miguel a observou, percebendo a luta interna dela. Quem disse que só porque vamos expandir a proposta precisamos mudar tudo? A essência vem de nós. Se ficarmos unidos, não haverá espaço para a ambição arruinar o que construímos. Precisamos apenas de um plano. A determinação dele ressoou como um mantra. Clara sabia que sua posição era delicada, cada palavra que trocavam moldava o futuro do grupo. De repente, o gerente apareceu ao lado deles novamente, como se tivesse surgido das sombras de suas incertezas. Ele olhou para Miguel e sorriu. Eu não poderia concordar mais. Clara, você tem a capacidade de moldar esse projeto. Juntos podemos preservar tudo isso. Sua visão é o que dará vida à expansão. O brilho renovado nos olhos de Clara se misturou com a inquietação. Ele estava certo. Ela tinha uma visão, mas sua mente estava cheia de temores que pareciam tangíveis demais. O evento seguia com animação à sua volta, mas como poderia se sentir parte daquela festa enquanto seu coração se debatia com perguntas sobre crescimento e identidade? O aroma das comidas, as risadas das crianças brincando na praça, tudo isso parecia continuar sem ela. Vamos, um brinde ao futuro! Miguel ergueu um copo de suco, e outros ao redor logo imitaram. Clara hesitou, mas juntou-se a eles. O copo em sua mão estava cheio de esperança, mas ela não conseguia ignorar a sensação de que estava prestes a soltar um segredo milenar que poderia mudar tudo. Enquanto todos brindavam e riam, um alarme soou em sua mente. A cada gole, a promessa de transformação parecia mais próxima, mas questionamentos ainda a perturbavam. Eles estavam prontos para esse passo? Estariam dispostos a lutar por um espaço seguro e acolhedor? O grupo começou a se dispersar, partindo para as barracas de comidas e jogos. Clara sentiu que a alegria da multidão poderia suavizar suas preocupações. Mas antes que pudesse se deixar levar, uma ideia, em meio ao turbilhão de emoções, brotou em sua mente. E se a expansão começasse por nós? Um festival para honrar nossas raízes, um espaço onde as tradições fossem celebradas e cada pessoa pudesse contribuir com a sua história? Miguel olhou para ela com uma expressão de espanto. Isso é brilhante. Poderíamos fazer uma festa comunitária, um evento que conecte todos. Podemos criar algo único e duradouro. Clara sorriu pela primeira vez desde a conversa. Ao menos, aquela ideia trazia um novo sopro de esperança. Mas o que iria acontecer quando as expectativas de todos finalmente se encontrassem? O caminho à frente estava começando a se delinear, mas desafios e sombras ainda se erguiam. Vamos falar mais sobre isso quando voltarmos, mas por enquanto eu só preciso de um tempo para processar tudo isso, disse ela, sentindo-se um pouco mais leve. Mas enquanto se afastava, o olhar do gerente a seguiu, e uma sensação de inquietação começou a se formar em seu coração novamente.
Algo a alertava de que as tempestades estavam apenas começando. E assim, Clara caminhou para longe da confusão vibrante, sua mente dançando entre o sonho e a realidade. Como conseguiria equilibrar suas ambições com os pilares que sempre foram seu foco? A grande decisão ainda estava por vir, e as sombras do futuro começavam a se aproximar. Qual seria o verdadeiro custo de preservar o sonho? Clara sempre achou que sua vida era feita de escolhas óbvias. No entanto, naquele momento, tudo parecia nebuloso. Enquanto caminhava em direção à saída do evento, os sons festivos ficavam para trás, mas as perguntas ainda ecoavam em sua mente. Ela se questionava se estava disposta a arriscar tanto, não só por ela, mas por todos ao seu redor que acreditavam na sua liderança. Decidiu sentar-se em um banco, onde a luz das lanternas penduradas dançava suavemente com a brisa. As emoções dentro dela borbulhavam como um caldo fervente. Lembrou-se de cada pessoa que conheceu ao longo da jornada, cada história de luta e superação que marcaram a comunidade. Seria justo mudar tudo isso por um ideal arriscado de expansão? A ideia do festival era poderosa, sem dúvida, mas Clara tinha em mente que um passo em falso poderia desviar suas raízes. Como equilibrar crescimento e essência? Pensou, passando a mão pelos cabelos e suspirando, enquanto sentia o peso de suas incertezas. As vozes de Miguel e do gerente ressoaram em sua memória. Você é a líder aqui, Clara. A frase a inquietava e a inspirava ao mesmo tempo, um lembrete de tudo pelo que havia lutado. Mas o medo de não estar à altura daquela expectativa a paralisava. Ei, você está bem? Uma voz a puxou dos pensamentos. Era Ana, uma das primeiras voluntárias do projeto, com seu sorriso gentil e acolhedor. Clara sorriu para ela, tentando disfarçar sua inquietação. Só um pouco de confusão, muitas decisões pela frente. Ana sentou-se ao seu lado, olhando para a praça iluminada. Essa festa que você trouxe à tona é uma ideia incrível. Todos adorariam participar. Isso poderia unir ainda mais a nossa comunidade. O entusiasmo na voz dela fez Clara se sentir um pouco mais leve. Sim, mas, e se não der certo? E se as pessoas não se conectarem como esperamos? Clara deixava transparecer seu receio. Olha, Ana começou, colocando uma mão reconfortante sobre o ombro de Clara. A vida é feita de riscos. O que temos aqui é especial, e qualquer passo que tomarmos juntos só vai fortalecer isso. Lembre-se do que já conquistamos. O amor e a união que existem entre nós são indispensáveis. As palavras dela penetraram no coração de Clara, envolvendo-a em um calor reconfortante. Ana tinha razão. O que era mais importante? A árvore frondosa não se faz apenas com raízes, mas também com ramos que se atrevem a crescer. O festival poderia ser a oportunidade de celebrar a essência do que eram, e ao mesmo tempo, abrir-se para novas possibilidades. À medida que a ideia ganhava força em sua mente, uma sensação de expectativa surgiu, mas ao mesmo tempo, um frio na barriga a fez hesitar novamente. E se a organização do evento se tornar uma pressão? E se esquecermos por que começamos tudo isso? O que acontece quando se trata de lidar com tantas opiniões e expectativas? Ana olhou para ela, parecendo refletir sobre as palavras. Olha ao seu redor, Clara. Não está sozinha. Estamos todos juntos nessa. Seja um festival, uma reunião ou um simples encontro. Isso é sobre nós, sobre a história que estamos escrevendo. E se der certo, será uma inspiração para muitos. Mas se falharmos, vamos falhar juntos, e então encontramos uma nova maneira de reerguer. Os olhos de Clara se começaram a brilhar com a energia que Ana irradiava. Se a ideia fosse para frente, significaria abrir espaço para um diálogo onde cada voz seria ouvida. E isso poderia gerar mudanças reais. Você tem razão, Ana. Vamos fazer a reunião amanhã e começar a trabalhar nisso. O brilho nos olhos dela prometia um novo começo. Mas enquanto Clara se levantava, uma mensagem no celular interrompeu seu momento de revigoramento. Era uma notificação de Miguel, dizendo que ele tinha falado com alguns colaboradores e que uns estavam preocupados com a proposta. Aquilo a atingiu como uma onda fria, trazendo de volta suas inseguranças. Ela olhou para Ana e tentou sorrir, mas as inseguranças não a deixavam. Quais seriam as consequências? A pressão do grupo começava a tirar seu fôlego e a torná-la questionadora de suas próprias intenções. E assim, enquanto a praça se iluminava com risos e música, Clara soube que a verdadeira jornada ainda estava por vir. O festival poderia ser a resposta que precisava, mas as incertezas se aglomeravam como nuvens escuras prestes a desabar. O futuro já estava se revelando como um desafio, mas uma coisa era certa. Ela não poderia enfrentar tudo sozinha. Estaria Clara pronta para enfrentar a tempestade e transformar dúvidas em fato?
A resposta, ela sabia, estava nas mãos da comunidade e uma grande decisão estava prestes a ser tomada. Clara olhou ao redor e sentiu a energia pulsante de sua comunidade. A praça estava cheia, as risadas ecoando, o aroma dos pães e bolos fresquinhos se misturando às conversas animadas. A ideia do festival agora brilhava intensamente em sua mente como um farol de esperança. Vamos celebrar quem somos, pensou decidida. Aquela poderia ser a chave para manter as tradições vivas e, ao mesmo tempo, abrir portas para o futuro. No dia seguinte, Clara se reuniu com todos os voluntários. O clima estava eletrizante. Miguel e Ana estavam ao seu lado, compartilhando ideias sobre o festival. Devemos ter estandes de comidas típicas, danças, e até uma competição de receitas, sugeriu Ana e todos concordaram. Clara sentiu que a chama da união se acendia. Enquanto discutiam, Clara percebeu que sua insegurança estava se dissipando. Nós temos uma história poderosa, declarou para o grupo, sentindo o coração vibrar. Esse festival não é só um evento, é nossa chance de mostrar ao mundo as nossas raízes, o que fazemos de melhor. O ambiente se encheu de sorrisos e aplausos, e a energia coletiva parecia um grande abraço. Ao longo das semanas seguintes, Clara trabalhou incansavelmente, e a comunidade se mobilizou. Cada encontro era uma festa. As mesas se enchiam de propostas, risadas e histórias que formavam o tecido de uma nova identidade. Olha, mãe, o que você acha desse cartaz? Miguel mostrava um desenho colorido, cheio de vida e alegria. Clara sorriu, admirando a criatividade do filho. Era ali que ela sentia que tudo fazia sentido. Na véspera do festival, Clara estava exausta, mas seu coração pulsava com entusiasmo. Com a ajuda de Miguel e de todos, montavam a praça, decorando-a com flores e luzes. Cada detalhe era um reflexo da história que queriam contar. Ao pôr do sol, Clara deu uma pausa e observou a praça. As cores vibrantes estavam pintando um futuro cheio de promessas. Finalmente, o grande dia chegou. O sol despontou radiante, aquecendo corações e iluminando a festa. Clara estava nervosa, mas a alegria dos vizinhos à sua volta reanimava. No palco improvisado, ela se colocou de pé e olhou para a multidão. Cada rosto ali representava uma parte da sua história. O cheiro dos pratos tradicionais preenchia o ar, e as vozes se misturavam em um canto de celebração. Hoje celebramos nossa união, nossa cultura e nossos sonhos. Ela começou com confiança. E quando terminou de falar, um aplauso caloroso ecoou pela praça. Clara sentiu lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Era uma emoção pura, verdadeira, que preenchia sua alma. Os estandes estavam cheios de produtos caseiros, receitas que haviam sido passadas de geração em geração. As pessoas dançavam, riam e compartilhavam momentos que criariam memórias duradouras. Clara se sentia em casa, cercada por aqueles que sempre estiveram ao seu lado. E então, o gerente apareceu, observando tudo de longe. Clara sentia seus olhos sobre ela, mas agora não havia mais dúvidas. O evento não era apenas sobre números e finanças, era uma celebração da força da comunidade. Ela se aproximou dele, radiante. O que você achou? Perguntou. Ele olhou ao redor, visivelmente emocionado. Clara, isso é maravilhoso. O que vocês construíram aqui é realmente inspirador. Estou pronto para apoiar essa ideia de um festival anual. A sensação de alívio e alegria tomou conta de Clara. A confirmação de que eles poderiam seguir em frente, mantendo a essência e os laços que formaram ao longo do caminho, era um presente. Como um abraço reconfortante, a esperança se instalou em seu coração. Clara e sua comunidade não apenas sobreviveram, mas floresceram. Cada produto que vendiam, cada sorriso compartilhado e cada receita experimentada eram um passo adiante num futuro promissor. A padaria de Clara tornou-se um símbolo de resiliência em meio à mudança, e o festival alcançou outros bairros, trazendo inspiração e união a muitos. Ao olhar para Miguel, Clara percebeu que havia mais do que apenas sucesso financeiro. O que eles construíram foi muito mais do que pão. Era comunidade, era família. E todos inteiros juntos, lutando pelo mesmo sonho. O sol se pôs, e a festa ainda continuava. Ao redor da fogueira as histórias eram contadas e os laços, fortalecidos. Clara sorriu para Miguel, sabendo que independentemente dos desafios que ainda viriam, ela sempre teria sua comunidade ao lado. Era hora de avançar, de continuar sonhando e crescendo juntos. Clara finalmente viu o que sempre soube. A verdadeira força estava na união e no amor partilhado. Com o coração cheio de esperança, ela estava pronta para o que mais a vida reservasse. E assim, em meio às risadas e celebrações, Clara sabia que tudo era possível,
desde que estivessem juntos. Se você se emocionou com essa história inspiradora e quer acompanhar mais transformações como a de Clara, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio e garantir que não vai perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a encontrarem esse conteúdo incrível. E não esqueça de comentar suas reações e sentimentos sobre esse final maravilhoso. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação e se inspirar. Não espere nem mais um segundo.